Olá, tudo bem? Meu nome é Thales, eu sou professor de História e Literatura da Rede de Cursinhos Aldo Soares. Iniciaremos nossa aula agora de Literatura, Primeira Escola Literária, Trovadorismo. Mas antes vamos fazer uns pequenos memorandos, vamos fazer uma pequena revisão de conteúdo da aula passada. A gente falou em gêneros literários, a gente falou em tradições literárias, e isso é importante que vocês saibam. As tradições literárias, a apolínea, dionisíaca e os gêneros literários, que são a lírica. Sempre lembrar, lírica é poesia, lembra de lira, lembra das cantigas, uma coisa mais poética. Aí temos o gênero da epopeia, que vai desembocar numa narração. Aí a gente tem conto, novela, romance. E a gente tem um terceiro, que é o teatro, que é o drama. Aí o drama vai ter comédia, tragédia, tragicomédia, farsa. Tudo bem? Para compreender o trovadorismo, e esse nome diferente, trovadorismo, temos que compreender antes a história. Porque eu não quero que vocês decorem nomes, eu não quero que vocês decorem um amontoado de acontecimentos. Quero que vocês compreendam como surge a escola literária, por que ela surge, de que forma ela surge. O trovadorismo, ele é uma tradição cantada. E era a única forma de existir porque ele acontece na Idade Média. A gente tem o rei trovador Dom Dinis, a gente tem a formação do Estado Nacional Português, a gente tem a formação da língua portuguesa. Quando a gente pega o trovadorismo, existem diversos fatos históricos que fazem com que ele aconteça em Portugal e da forma como ele acontece. Você vai ler uma cantiga trovadoresca e você vai achar diferente, mas parece que isso não é português. É porque a língua portuguesa não era como a gente conhece ainda. A língua portuguesa, vocês têm que compreender que era uma língua que vinha do latim vulgar, que era um latim que não era tão oficial, e vai passando por mudanças. O latim ele gera diversas línguas: o espanhol, o italiano, o francês, romeno, romanço, galego, português. Então a gente tem diversas línguas diferentes que estavam se formando nesse período. As palavras vão se diferenciando. Na hora que você pega a palavra latim aqua, ela dá água. Ela é parecida, mas ela não é. Existe um processo de transformação da língua até chegar lá. Então a gente fala que é o português macarrônico. O que é uma coisa macarrônica? É uma coisa que mistura várias línguas. Então você vai ver a palavra muito escrita como muy, M-U-Y, como se fosse muito, parecido com o espanhol. Você vai ter diversas palavras escritas com ele, com dois L's, acentos onde você não consegue imaginar, Y no lugar de I. É uma língua diferente. É o nascimento do português. E por que ela é uma coisa cantada? O nome trovadorismo vem de trovas. Trovas que são cantigas, cantos. Vou falar uma coisa interessante para vocês. A própria palavra cantada, ela tem esse significado. A palavra cantada de paquera, de flerte, ela é isso. É algo que era cantado para conquistar alguém. Você não tinha capacidade, ou melhor, alguns poucos tinham essa capacidade de escrever, alguns poucos tinham essa capacidade de ler. A gente está falando de uma sociedade muito desigual, a gente está falando de uma sociedade medieval em que pouquíssimos tinham o acesso à leitura. Geralmente eles eram do clero ou alguns poucos da nobreza, e a cultura ela tinha que passar. Como ela tinha que passar? Porque a cultura jamais vai morrer. A cultura ela sempre vai existir. Ela vai achar uma forma de encontrar seu meio de propagação. E era coisa cantada. Eram poesias que elas eram musicadas e passadas adiante. E essa é a forma de você guardar. O ritmo, quando a gente estuda métrica, não é uma coisa à toa. Quando a gente vai falar mais especificamente em algumas outras aulas,
Mas na hora que você tem 12 versos, ou senão a métrica dela é decassílaba, ou senão ela é alexandrina, redondilha maior, redondilha menor, essas coisas técnicas que falam sobre a quantidade de sílabas que tem dentro de um verso, elas são para facilitar a memorização, facilitar a propagação. É por isso que, que existem essas formas literárias, a rima, a música, ela é a expressão da poesia, ela é a poesia cantada. Isso é muito lindo, é muito fascinante quando você percebe como as coisas se formam. Se você for imaginar que não tinha como escrever, é possível que alguém decorasse um livro todo, um livro gigante, o seu livro favorito. Você vai e decora o livro. Um pouco, talvez. O que se diz e o que se pesquisa, os resultados que chegaram é que as pessoas tinham que decorar livros imensos, como por exemplo a Ilíada e a Odisseia. Eu sempre gosto de mostrar que esse aqui, ó o tamanho do livro que o pessoal decorava. E é tudo escrito em verso, tudo escrito bem divididinho, que é para facilitar, porque senão fica complicado você, por mais que seja um período histórico diferente, que hoje a gente tem muito acesso à informação e a informação está aqui do lado, imagina só você decorar tudo isso. Então tem que ter certa estrutura, tem que ter uma forma, a forma poética. E aqui a gente está tratando da forma da trova. Importante falar que a trova, nesse momento, ela vem quase que sempre da elite. Aí a gente vai ver que existem diversos tipos de trova. Canção de escárnio, de maldizer. Aí temos as principais, que é a de amigo e de amor. Uma delas vem da elite. Ela é palaciana, como se diz. E a outra era uma tradição um tanto quanto mais oral. A gente está falando aqui do fim do século XI, mais ou menos o ano de 1090, 1100. Então, agora vamos fazer essas distinções de cantigas propriamente ditas, as classificações. Temos 2 tipos essenciais, as líricas e as satíricas. Alguma coisa que é satírica é uma sátira. Veja que é uma coisa irônica, que é uma forma não tão cortês, não tão, como posso dizer, não tão amigável. Esse é um termo interessante, não tão amigável. E temos a lírica. Lembra de lira, lembra de música, lembra de uma coisa mais suave. As líricas tinham 2, como eu falei anteriormente, a de amor e a de amigo. E aí precisamos distinguir as 2. Se você estiver diante de uma cantiga em que o eu lírico é masculino, e o que é um eu lírico? Cabe aqui explicar, fazer uma digressãozinha. O eu lírico é só se você pensar eu lírico, na lírica, na poesia. Eu dentro da poesia é a pessoa que fala através da poesia. O eu lírico não necessariamente é você. Quando você está vendo o que acontece no eu lírico, é um personagem, é algo criado para passar essa mensagem. Algum personagem de um romance, ou alguma pessoa que escreveu a poesia, coisas do tipo. Não necessariamente é um eu real. Então a gente chama de eu lírico, é o eu ficcional da arte, da literatura. Então o eu lírico ele é masculino, a linguagem é um pouco mais rebuscada, como eles diziam, cortês, um toque um pouco mais requintado, é aquela palaciana. Então a gente vai ter cantigas da própria elite. Como eu falei para vocês no início da aula, existia até o Dom Dinis, que era o rei trovador, é o rei de Portugal que fazia trovas. A outra cantiga, ela é a cantiga de amigo. E ela vai ter, em sua maioria, o eu lírico feminino. Só que o eu lírico é feminino e quem escrevia as canções, as cantigas, as trovas, eram homens.
A gente vai ter que entender tem que entender a distinção de gênero, que ela sempre foi muito forte e não seria diferente na Idade Média. As mulheres não tinham esse acesso à produção cultural, até hoje é um pouco desigual, um pouco não, é bastante desigual, mas nessa época era uma coisa que é praticamente impossibilitada a mulher de produzir. Então a gente tem o eu lírico feminino e as cantigas elas falam muito de um amor, mas a outra cantiga era de amor, essa é de amigo. Que tipo de amor é esse? É amor da pessoa que está longe. É o amor que a pessoa que foi para a guerra, foi para as grandes navegações e não voltou. É esse o tom da cantiga de amigo, uma espécie de melancolia, de um amor perdido, a espera de que ele volte para ficar com você. E ela era um pouco mais campesina, ela era um pouco mais camponesa, ela era um pouco mais popularesca. Ela era das cantigas que eram mais disseminadas entre os servos. Existe essa diferença. A cantiga de amor e a cantiga de amigo, elas são facilmente identificáveis. Vocês não vão ter muita dificuldade, não. Existe até a dor do coito, o coitado, que na cantiga de amor tem disso. Que é aquela pessoa que tem o amor negado. Gente, estamos falando aqui claramente de uma tradição dionisíaca. A gente está falando da música, a gente está falando desse amor incompreendido, desse amor que é insanável, e também da distância, da paixão que está longe, talvez batalhando ou no descobrimento de outros continentes, de navegações. Tudo bem? Temos ainda outros tipos de canção, que eu tinha falado da lírica e agora temos a satírica. Na satírica a gente tem duas, escárnio e maldizer. Essas duas, elas têm muito bem o que é o seu nome. Vocês acham que tem um tom positivo, alguma coisa que é de maldizer? Não, né? Ou de escárnio. A diferença entre elas é que a escárnio era um pouco mais rebuscada. É aquela